Vimos no vídeo anterior o que é a igreja e o que Jesus disse sobre a igreja. Vejamos agora como nasceu a igreja. A igreja já estava no coração de Deus desde antes da criação do mundo, mas ela passou a existir pelo ministério de Jesus e pela operação do Espírito Santo. Jesus formou os discípulos e com a sua morte e ressurreição preparou as condições necessárias para a vinda do Espírito Santo e o surgimento da igreja. Em Atos 2, de 1 a 3, fala: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E lhes apareceram as línguas, como que de fogo, que se distribuíam, e sobre cada um deles pousou uma. Em Atos 2, 37 a 47, nos diz: e ouvindo eles isto, compungiram-se o seu coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos pertence a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras dava testemunho e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam por todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão de casa em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Com a vinda do Espírito Santo, aquele primeiro grupo de discípulos nasceu de novo e foi revestido com poder espiritual para viver e proclamar o que haviam recebido de Jesus. Eles eram a igreja original, era o resultado da primeira obra de Jesus Cristo. Formavam a comunidade que expressava a vida de Jesus ao mundo e proclamava a sua palavra. Então este texto que lemos, ele nos mostra que entre os primeiros irmãos havia elementos fundamentais. Havia ensino da palavra, havia comunhão, relacionamento, havia partir do pão, ceia, havia orações, havia realização de milagres, havia unidade, havia partilha, suprimento mútuo, havia uma expressão pública no pátio do templo dos judeus, havia trabalho nas casas, havia louvor a Deus e havia crescimento numérico. Durante um tempo, a igreja se perdeu e houve uma decadência e também houve uma restauração. Olhando para a igreja atual de um modo geral, vemos que ela está longe de ser a igreja gloriosa que encontramos no livro de Atos. A igreja primitiva cria, pregava e praticava literalmente todo o conselho de Deus. Eles permaneciam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão, nas orações. E Deus testemunhava através deles com poder. Como então a igreja falhou? Como ela se desviou da sã doutrina e entrou em densas trevas? A igreja começou a se enfraquecer quando abdicou da separação total das coisas do mundo, perdendo o poder espiritual, permitindo assim uma mistura com o fermento mundano, filosofias, costumes, concessões, interesses, que comprometeu a sua pureza e originalidade. Muitas crenças e doutrinas foram acrescentadas posteriormente, durante os anos de decadência, e provocaram sérios desvios e muitos danos à humanidade. Muitas dessas crenças e costumes perduram até hoje, mas Deus
está trabalhando para curar sua igreja e trazê-la de volta ao projeto original. Estamos hoje em um processo de restauração. Restaurar é trazer de volta ao estado original. Exemplo, uma pintura. Quando pintamos, restauramos o ambiente ou o objeto que está sendo pintado, ele volta ao estado original. Há 3 aspectos: abandonar tudo o que foi agregado pelos homens, manter as verdades que são originais e legítimas e recuperar as verdades que foram perdidas com o tempo. Estamos em pleno processo de restauração. Ainda que não estamos prontos, mas estamos sendo transformados. Não podemos nos apegar a nada que não faça parte do plano original de Deus para o seu povo. Precisamos prosseguir para ser a igreja que Ele quer. Ainda hoje, esse processo de mudanças continua. Estruturas da igreja, discipulado, relação com Deus, dons, doutrinas e muitos outros, e continuará até que a igreja atinja a plenitude de Cristo. A igreja de Jesus virá buscar, será uma igreja santa e única. A igreja que Jesus virá buscar será uma igreja santa e única, como ele fala em João 17. Uma só igreja na cidade. Em 1 Coríntios 1:2 fala: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Em Filipenses 1:1, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Preste atenção, 1 Coríntios 1:2 fala a igreja de Deus que está em Corinto. Filipenses 1:1 fala a igreja que está em Filipos. Estes e outros textos mostram que a igreja em uma determinada localidade é única. A referência é sempre no singular e nunca no plural, pois só existe uma igreja em uma determinada localidade. A igreja só está sendo separada por localidades geográficas, cidades, e não por templos ou nomes. Em Apocalipse 1:11 fala: que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. A Ásia é um continente e as localidades citadas são cidades. No livro de Atos e em todo o Novo Testamento, a igreja não tinha nome. Todos os discípulos de Jesus faziam parte da mesma igreja, quer sejam batistas, metodistas, católicos, da Assembleia de Deus, etc. De que igreja você é? A grande pergunta. A resposta tem que ser da igreja de Jesus. Nós não pertencemos a nenhuma denominação religiosa. Quando alguém nos pergunta de que igreja somos, temos a oportunidade de falar de Jesus e não da organização religiosa. Nós não somos a única igreja na cidade, somos apenas parte dela, junto com todos os outros irmãos, independente da denominação. O fato de não adotarmos um nome não pode ser uma barreira de separação, mas um facilitador para a unidade. Mesmo havendo muitas barreiras de doutrina, de organização, de entendimento e outras mais, só existe uma igreja em nossa cidade, espalhada em várias congregações. Deus olha para uma cidade e vê uma única igreja. Nossa carnalidade é que a divide. Local de reuniões não é templo. Antes de Jesus, as pessoas iam uma vez por ano até Jerusalém para oferecer sacrifícios pelos seus pecados e para adorar a Deus. Havia ali um templo dividido em 3 partes: átrio, santo lugar e santo dos santos, que representava a presença de Deus. Havia um véu que separava o santo dos santos do santo lugar, e só o sumo sacerdote podia entrar lá para oferecer sacrifícios pelo povo.
É comum encontrarmos na Bíblia diversas associações entre Deus e o templo, em expressões como Deus está no templo, sua glória está no templo e muitas outras. Mas quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, aleluia, iniciando a nova aliança, que não dependia mais de um lugar específico para o culto a Deus. Deus não está no templo, com o fim dos rituais e tradições judaicas. Todos nós podemos ter acesso à presença de Deus por meio de Jesus a toda hora e em todo lugar. Jesus nos fala em João 4, 21, 24, mas vem a hora, e a hora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Deus não está num templo, Ele é onipresente, e podemos adorá-lo em espírito em qualquer lugar que estivermos. Existe um costume errado de se chamar de templo o local onde a igreja se reúne. O prédio ou salão onde a igreja se reúne não é templo, é apenas uma construção, um edifício. Ele não tem nada de santo ou sagrado e não abriga a presença de Deus. Por mais solene que ele seja, é apenas um edifício e não um templo. Em Atos 7, 48 e 49, o nosso amado Paulo nos fala: mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra o estrado de meus pés. E em Coríntios também fala que o templo de Deus, morada de Deus, somos nós. Local de reuniões não é igreja. Outro erro comum é chamar de igreja o local de reuniões da igreja. Daí surgem expressões como vou à igreja ou em que igreja você vai, como se a igreja fosse um lugar. Esse conceito é tão forte que a igreja passou até a ter endereço. Mas a igreja não é um edifício nem um lugar. A igreja são as pessoas. Nós não vamos à igreja, nós somos a igreja. Nós somos parte da igreja. A igreja são as pessoas que têm Jesus Cristo como seu cabeça, como seu Senhor. A igreja é o corpo de Cristo e nós somos membros uns dos outros. Em Efésios 1, 22 a 23 fala: e sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, que é o seu corpo, o complemento daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Em Romanos 12, 5, assim nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo e individualmente membros uns dos outros. A igreja é um conjunto de pessoas salvas e redimidas por Jesus, com compromisso umas com as outras e com Deus, e que estão envolvidas na sua cidade para testemunhar de Cristo e proclamar a sua palavra.